forma mais tradicional possível. Eu sei que uma parte de quem estiver assistindo a gente aqui ao vivo já até te conhece, mas não dá para fugir da pergunta tradicional. Quem é a Natália? Um pouquinho da sua trajetória, o que te trouxe até aqui? Então, eu sou Natália Soares. Eu gosto muito de falar um pouco da minha eu gosto de falar da minha trajetória, porque as pessoas, Renata, elas têm uma falsa impressão de olhar números e falar: "Oh, meu Deus, essa pessoa é muito grande", ou essa pessoa, a pessoa olha só ali em topo, ela não olha o de baixo do iceberg, né? Sim, E há 11 anos atrás, né, eu venho de uma família muito humilde. A minha família, ela, na sua grande maioria, a pessoa não concluiu o ensino médio, né? Meus pais não concluíram o fundamental, então eu não tive incentivo para estudar. E a minha questão com o RH, por que eu quis entrar no RH? Por que eu fiz essa faculdade? Porque um dia eu participei de uma entrevista e fui impactada de uma maneira muito positiva pela maneira com a qual fui tratada. Então eu queria ser aquela pessoa na vida de outras. E não sabia como, tinha medo de fazer a faculdade, tinha medo de fazer o vestibular. Mas um dia eu tive um mentor, que foi o meu supervisor no emprego que eu tive, e ele me deu aquele belo pé na bunda, que é aquele positivo, que te empurra para frente. Falou: não, você vai fazer uma faculdade, senta aqui, eu vou te ajudar, eu vou te explicar, eu vou tirar suas dúvidas. E eu lembro que o pessoal da equipe fizeram até uma vaquinha na época para pagar minha matrícula na faculdade, a equipe, né? Então foi realmente um pontapé, e eles fizeram uma diferença enorme na minha vida. Eu entrei para a área de RH com esse incentivo externo, já aos 23 anos, 24 anos. Então, assim, bem mais tarde que eu fui fazer uma faculdade. E sempre atuei na área de RH, eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas, apaixonada por servir, por ajudar os outros a evoluir, por orientar, porque eu falo que eu sou meu próprio case. Eu sei a importância que tem quando alguém nos orienta de maneira correta, o quanto que isso pode mudar a vida de alguém. Eu sou muito grata, eu converso até hoje com esse supervisor, legal, em contato com ele até hoje, ó, anos depois, legal. com as líderes de quando eu fiz estágio de RH, que foram profissionais que fizeram muita diferença na minha vida. Eu mantenho um relacionamento com eles e eu quis me tornar essa pessoa na vida de outras pessoas. Então é um negócio que está atrelado ali ao propósito mesmo de vida. Uma curiosidade, Natália, assim, eu vi uma postagem, um story lá no seu Instagram, você numa mesa, assim, quase assim, acho que no começo da carreira de todo mundo, né? Quase assim, parecendo aquela brincadeira da nossa infância, assim, que a gente vigia que tava no escritório, a primeira mesa da Natália, sabe? Naquela primeira mesa ali, claro, quem acompanha a Natália sabe que ela é cheia de projetos, cheia de futuros, ainda tem muita coisa para acontecer, né, Natália? Mas Muito. assim, naquela mesa, você já se imaginava hoje, nesse momento? Não. É, aquela foto foi minha primeira foi meu primeiro emprego CLT na área de RH. Eu trabalhava como auxiliar de recursos humanos numa agência de empregos e eu não tinha nenhuma sala. Minha mesa ficava no corredor da escola. Nossa, Então, era bem quase um telemarketing, com aquele foninho ali, era uma coisa muito assim, inicial mesmo. A empresa estava começando na época. Eu não imaginava, até porque apesar de ser uma pessoa muito comunicativa, eu tinha um problema de autoestima seríssimo. A minha comunicação, ela não era boa. Eu não gravava vídeo. Nunca nem gostei muito de rede social, gente. Eu sou uma pessoa que eu sou do presencial, do online. Eu uso porque eu trabalho. E aí, eu não usava nem batom. Meus dentes eram muito tortos, então eu tinha muito problema de autoestima, de imagem, de várias crenças, vários tabus. Então, nessa empresa que eu trabalhei, essa gestora minha, ela me obrigou positivamente a fazer várias coisas, a usar um batom, a gravar vídeos para a escola. Eu meio que me tornei a cara da instituição. legal. E isso, com certeza, quando eu saí de lá e eu fui empreender, para mim vir para o digital, para me abrir uma live, para gravar um stories, com certeza me ajudou muito, porque se eu não tivesse feito isso nesse emprego lá atrás, enfrentado os meus medos, um pouco dos meus tabus e receios, talvez eu não teria conseguido empreender com o digital em 2018. Olha, é legal assim, duas coisas do que você está compartilhando, Natália.
É claro que no fim das contas é sempre a gente pela gente, né? Mas é legal escutar sempre assim alguém, agradecer alguém, quem passou na nossa história, né? Porque sempre tem alguém que deu uma mãozinha em algum momento Sim. ali, uma força, né? Na hora que nem a gente mesmo acreditava, né? Porque já tava lá em você, né? Talvez a pessoa só enxergou aquilo que nem você mesmo enxergava, né? Eu tinha muito problema de autoestima. Assim, o meu perfil é um perfil que precisa muito de validação externa. O perfil comunicador ele é um perfil que sempre precisa de validação de outras pessoas. E é um perfil mais inseguro. Então, eu não tinha um processo de autoconhecimento claro, eu tinha um TDAH não diagnosticado. Então, imagino o tanto de insegurança, o tanto de crença, o tanto de. Enfim, eu não era essa pessoa que eu sou hoje, nem de longe. E eu falo que eu tive na minha vida verdadeiros líderes que souberam enxergar o meu potencial e falar assim, ó, faz isso. Em momentos que eu falava assim, mas eu não sei fazer, eu não vou conseguir, será que eu vou? A pessoa falava, não, você vai. Eu tenho certeza que você vai. Você tem capacidade. Só que muitas vezes, igual você falou, eu não acreditava. E aí, quando eu pegava para fazer, porque eu sou muito executora, eu ia lá e de fato fazia. Então, eu tive nessa minha trajetória, dessa entrada da faculdade até este emprego, que foi onde eu fiquei quase 4 anos, eu tive 3 promoções, né, nessa empresa, tive 7 aumentos de salário. Foi nessa empresa que eu me tornei boa parte do que eu sou hoje, que eu me moldei, que eu trabalhei minha comunicação. Lá eu comecei a dar aula, eu nunca tinha dado aula na minha vida. Eu comecei a dar aula, eu comecei a ter que ficar na frente de muitas pessoas. Então, eu me moldei muito ali, mas foi um treinamento. Até a minha comunicação, como eu tinha os dentes muito tortos, eu tinha problema de dicção, assim, terrível. Esse problema eu só percebi o dia que eu gravei um vídeo e vi o meu vídeo, porque ninguém me falou. Então, foi um trabalho de autopercepção e melhoria. Autopercepção e melhoria. Eu buscava também ajuda. Eu nunca tive vergonha de pedir ajuda, gente. Olha, eu vou te compartilhar duas coisas que talvez a gente tenha em comum, assim, Natália. Eu era muito tímido na adolescência. É verdade, até eu acho que eu me considero bastante tímido hoje, tá? Eu sou fruto, assim, de treinamentos, realmente, de pessoas que passaram pelo percurso e eu fui aprendendo. Eu acho que também não tinha vergonha de buscar ajuda, sabe? Um dos pontos que eu comecei o podcast, eu queria muito acertar, sabe? E por isso que eu convido diariamente pessoas que mais do que assim tenham só sucesso, né, mas que fizeram coisas que eu gostaria de fazer, estão em lugares que eu gostaria de estar. Eu fico legal de compartilhar um pouquinho aqui da sua história, porque talvez tenha muita gente por aí não acredita em si mesmo, né? É só uma questão de acreditar às vezes. É claro que no Brasil a gente tem diversas dificuldades, mas a gente não pode deixar isso diminuir a gente, né? E eu gosto muito de falar, assim, que o lugar de onde a gente veio, a forma como a gente foi criado, a gente sabe que, analisando estudos e pesquisas que comprovam isso, né, que a gente, nossos padrões, nossas crenças são criados na nossa infância, na nossa adolescência, mas cabe a gente mudar e quebrar o padrão. Só que isso só acontece, Renato, quando a pessoa busca autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Tem um texto, independente da pessoa acreditar ou não, não é sobre religião, mas tem um texto na Bíblia que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É lógico que esse texto fala sobre algo ali que está na Bíblia, mas eu uso muito isso para a vida real. Conhecer a sua verdade é libertador. Quando você entende como você reage às situações, o que te deixa estressado, o que te tira paciência, como você aprende melhor, quando você entende você, a vida ela fica muito mais leve na comunicação, no lidar com outros, na gestão de emoções, principalmente. Então, por exemplo, quando nessa escola eu lidava com alunos, com adolescentes, e eu comecei a estudar transtornos. Comecei a estudar diversos tipos de transtorno. E aí eu descobri que eu tinha TDAH. Não Complicado. diagnosticado. Através do estudo. Eu comecei a estudar autismo, TDAH, vários, porque eu queria entender os jovens, né? E eu descobri, isso para mim foi muito, muito libertador, porque eu comecei a entender várias coisas que eu fiz minha vida inteira e que eu achava que eram problemas, mas que está ligado ao transtorno. E aí eu fui trabalhando o como eu poderia fazer para vencer essas dificuldades, dificuldade de concentração,
Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler, mas para a vida a gente precisa ler. Se eu sou Sim, mentora, se eu oriento pessoas, se eu quero ajudar empresas nos seus negócios, se eu quero, enfim, eu preciso ler. sim, Então eu verdade. desenvolvi técnicas de leitura que servem para mim, podem não servir para outra, mas para mim servem. Eu desenvolvi técnicas de estudo, eu desenvolvi várias coisas para a minha realidade. E isso só foi feito através do autoconhecimento. Então, quando a gente fala assim, eu quero trabalhar um negócio, na minha família, eu sou a primeira pessoa a fazer uma faculdade, de todos os meus primos, eu tenho quase 50. Eu sou uma das primeiras pessoas a fazer uma graduação, formar na área, concluir a graduação, atuar na área e empreender na área. Eu sou a primeira pessoa a fazer isso em toda a minha família. Quando eu abri o meu negócio no digital em 2018, não foi porque tem experiência, quero empreender. Não, foi por necessidade. Eu vim morar em Belo Horizonte, emprego aqui estava pagando um salário triste, CLT, e eu ganhava bem onde que eu morava. Eu vim para poder cuidar dos meus pais. E eu falei, tá, como é que esse povo aqui de Belo Horizonte, cidade gigantesca, vai saber quem que eu sou, o que que eu faço? As pessoas não vão me valorizar aqui porque elas não me conhecem. Então, vou para o digital, vou para o LinkedIn. E aí, comecei a usar o LinkedIn. Fui usando. E vi que dava certo. No meu primeiro mês do LinkedIn, eu já tive cliente. Que legal. Só que, às vezes as pessoas entram, Renata, lá no meu perfil hoje, eu escuto muito isso, às vezes, no primeiro contato com o cliente ou com o aluno. Vê lá um perfil de 400 mil seguidores. Mas é fácil, tem 400 mil seguidores, mas esquece que eu comecei com zero. Sim. Todo mundo gosta de desvalorizar o trabalho alheio, né? Exato. E é um processo de construção, é um processo de persistência, é um processo de resiliência, porque tem dia que você está a fim de produzir conteúdo, você está a fim de responder pessoas, mas tem dia que você está zero a fim de nada, você não quer responder mensagem de ninguém, você quer ficar quieto. E aí, às vezes, você não pode fazer isso, porque faz parte do trabalho. Você responder, você criar um conteúdo, você se fazer visível nas redes sociais. Sim. Olha, a gente dentro ainda muita fuda aqui do assunto, pessoal. Vamos começar a falar bastante de LinkedIn. Já estava uma conversa muito legal. Eu queria propor até um desafio aqui com a permissão da Natália para quem estiver acompanhando aqui ao vivo. É Ó, a se, Karina, olha, minha aluna, já chegou aí também. olha, tem aqui ó, a Marli Queiroz, trouxe aqui, deixou aqui uma mensagem. A K Novaski, espero que tenha pronunciado É certo. Karina, minha Karina, aluna. trouxe aqui uma pergunta, eu vou compartilhar com a Natália, mas eu queria propor um desafio, Natália, para quem estiver acompanhando a gente aqui, para que se escutou toda a mensagem que a Natália trouxe até aqui da história de vida dela e possa servir como inspiração, tirar uma foto e colocar no seu Instagram agora, quebrando padrões. Quebrando padrões, marcando a gente aqui, ó, tá? Você tá assistindo, vendo aqui o arroba da Natália aqui na tela e o meu arroba. Compartilha lá no seu story, quebrando padrões. A gente quer saber se fez sentido para você a gente tinha repostar lá. E se quiser colocar aqui no comentário também, se você também está quebrando padrões. Não, Olha, e aquela frase, né? Eu escolho o que eu quero me tornar. São decisões. olha, fico feliz, assim, outro dia até publiquei, gosto muito de quem vive pela própria mensagem, né? Porque tem muita gente compartilhando mensagens motivacionais sem nunca ter vivido a situação que está compartilhando, né? Ou não vive nem a proposta que faz, né? Aquilo que fala, né? Eu sempre falo com os meninos, né? Com os meus alunos. Eu chamo os meus alunos e clientes de meninos, viu? Meninos e meninas. Eu sempre falo com eles que eu decidi ser mentora na contramão de todo mundo que é consultor. Eu quis ser mentora porque eu quero pegar pessoas que, assim como eu, vêm de uma realidade diferente, estão quebrando padrões. Então, são pessoas que estão perdidas, pessoas que não sabem como fazer, mas pessoas que têm vontade, que têm desejo, que, quando aprendem, pegam a oportunidade ou criam as próprias oportunidades. Então, a mentoria é isso, né? Você compartilhar suas vivências, você compartilhar suas experiências e auxiliar o outro com base nisso. Então, desde o início, desde 2018, eu falei, não, eu quero ser mentora. Ser consultor é fácil. Para ser consultor, você não precisa ter experiência.
Sim, Você não precisa ter vivido aquilo. Você tem que saber o como que faz. sim, verdade. Faz sentido. Mentor, não. O mentor tem que ter vivenciado. Então, tudo que eu ensino hoje, os meus alunos da área de recursos humanos, os meus alunos, clientes, né, que não são da área de RH, mas que querem empreender também no LinkedIn, querem ir para o digital, se sentem segura. Todas essas pessoas eu ensino o que eu fiz e o que eu faço, todos os dias, né, o que eu valido. Então, é sempre um compartilhamento de experiências. E a responsabilidade de ser mentor é maior também, né? Assim, o mentor não é alguém, como você mesmo citou, não é alguém que escutou como faz, né? E ele muitas vezes vai influenciar na decisão de vida de uma outra pessoa, né? Sim, sim, influencia muito, muito. Porque quando a pessoa se conecta com a sua história, quando ela. E aí a frase que eu mais escuto, eu me conectei com essa história, eu tô passando por isso, ou já passei. Então, quando você escuta esse tipo de frase, você consegue, com base na sua história e no que você já fez, diminuir o caminho do outro, e o outro ter resultados talvez tão mais rápidos do que você, Sim. é muito gratificante. É muito. Eu tive uma aluna de LinkedIn, e aí falando, né, de negócios, que ela com. Tipo assim, eu tô no LinkedIn desde 2018. Eu crio conteúdo desde 2018. Hoje eu sou creator, hoje eu sou top voice, mas tudo isso veio esse ano. Creator eu sou desde 2021. Mas eu tenho uma aluna que com 30 dias de gestão de perfil, de estratégia, foi convidada para ser creator. Que legal. Então, assim, é todo aquele caminho trabalhoso de teste, validação, teste, validação, teste, validação. Quando o aluno ele busca um mentor, já está nesse processo, ele já pega o plano estratégico pronto. Ele não tem que ficar testando, validando, testando, validando, testando, validando. Porque Sim, o mentor já fez isso, então é muito mais prático. sim.